Eu sou o Ryan, tenho 34 anos, e passei os últimos 10 anos aprendendo que família nem sempre quer dizer carinho, apoio ou respeito. Às vezes, são só pessoas que têm o mesmo sobrenome que você e acham que isso dá o direito de te tratar do jeito que quiserem. Nem sempre pensei assim. Já teve uma época em que eu fazia de tudo para ter a aprovação deles. Me agarrava a qualquer elogio, por menor que fosse, e valorizava cada momento em que me tratavam como se eu fosse importante. Mas com o tempo, aprendi a controlar minhas expectativas, ou pelo menos achei que tinha aprendido. Nesta Páscoa, eu me ofereci para fazer o jantar de novo, não porque eu achava que ia ser diferente, mas porque minha mãe me fez sentir culpado. Como sempre, ela falou: "Você tem a melhor cozinha e a melhor sala de jantar. Ryan, a casa da sua irmã é muito pequena, e você sabe como eu fico cansada." Era sempre a mesma conversa em todo feriado, e eu sempre acabava cedendo. Passei 3 dias limpando a casa, arrumando os quartos para os hóspedes e preparando comidas que eu sabia que todo mundo gostava, até a estranha caçarola sem lactose e sem glúten do meu irmão, e eu nem reclamei quando chegaram 2 horas atrasados. Sorri, abracei todo mundo e tentei ignorar aquele peso no peito que sempre aparece quando a família tá por perto. Minha mãe chegou com aquele perfume forte de sempre e já soltou um comentário cheio de ironia: "Essa entrada da garagem tá tão íngreme que achei que ia precisar de corda de escalada." Meu irmão Matt, 2 anos mais novo que eu, entrou logo atrás, grudado no celular como sempre. Ele ainda é tratado como queridinho da família. A esposa dele, Amber, nem falou oi. Já foi largando a bolsa de marca na mesa da entrada e perguntando se o banheiro de hóspedes tinha toalhas de verdade ou só de papel. Minha irmã Lassie foi a última a chegar, com um vestido florido e um sorriso falso que nem chegava nos olhos. A gente quase não se falou desde a briga no Natal, mas mesmo assim preparei a bebida preferida dela e fiz uma opção vegana pro jantar. O clima no jantar tava tenso. Eu fiz meu papel de anfitrião, enchi copos, corri pela cozinha, mantive tudo quentinho, repus o pão, e fingi não ouvir as conversas sussurradas que aconteciam sem mim. Amber dava risadas bem altas, daquele tipo que quer chamar atenção, toda vez que Lassie fazia uma piada sarcástica. Os olhos da minha mãe vinham direto para mim sempre que algo esquisito acontecia, mas ela nunca dizia nada, nunca precisou. O silêncio dela sempre disse mais que qualquer palavra. Quando finalmente me sentei, depois de garantir que todo mundo tinha comido bem e repetido, teve um segundo de silêncio. Por um instante, achei que alguém fosse reconhecer meu esforço, que minha mãe fosse dizer um obrigado, ou pelo menos sorrir para mim, como se eu realmente fizesse parte dali. Mas, em vez disso, ela me olhou daquele jeito frio, com os lábios apertados, como sempre fazia quando eu a decepcionava, e então, disse alto: "Você já devia estar acostumado a ser deixado de lado. É nisso que você é bom." Eu nem me mexi, por um segundo achei que tinha imaginado, mas aí o Matt deu uma risadinha debochada, e meu estômago embrulhou. Ninguém pareceu surpreso, ninguém falou: "Ei, isso foi desnecessário." Nem a Lassie, ela só mexeu o copo dela e desviou o olhar. Pisquei, não chorei, não gritei, não fiz escândalo. Levantei com calma, empurrei a cadeira e fui para a cozinha como se tivesse esquecido alguma coisa. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular, passando por mensagens de trabalho e lembretes de prazos. Abri a conversa com minha advogada, Michelle, a mesma que me ajudou a transferir a casa de veraneio no ano passado. A gente estava falando sobre passar a escritura para os meus pais, como presente, parte por causa de imposto, parte porque eu achei, talvez ingenuamente, que isso os deixaria orgulhosos. Eles amavam aquela casa, ela era da família há gerações, mas fui eu que comprei de volta depois que foi perdida num momento difícil. Ninguém ajudou, nem um empréstimo, nem uma palavra de apoio. Mas quando consegui me reerguer, fiz tudo quieto, sem alarde, nunca pedi nada em troca. Abri a última mensagem da Michelle sobre a transferência e escrevi: "Por favor, cancela, não prossiga com a transferência da casa, te explico depois." Então eu tranquei meu celular e respirei fundo. O som das vozes da sala de jantar ainda dava para ouvir. Matt se gabando da nova promoção. Minha mãe falando das doenças dela como se fosse uma lista de supermercado. Eu não voltei para a mesa, também não fui embora. Fiquei ali, encostado no balcão da cozinha, olhando pela janela. O jardim que eu plantei na primavera estava começando a florescer de novo. Lá fora parecia outro mundo, calmo, tranquilo, sem peso nenhum.
Quando finalmente voltei para a mesa, ninguém nem percebeu que eu tinha saído. A conversa já era outra, estavam falando dos planos pro verão. Aí eu escutei o Matt dizendo: assim que a casa estiver no nome da mamãe e do papai, a gente já pode consertar aquele deck, né? Minha mãe balançou a cabeça, toda feliz, como se a casa já fosse dela. Lassie levantou os olhos do celular só para soltar: é incrível como Ryan finalmente fez alguma coisa certa. Foi aí que caiu a ficha. Eles não estavam só me deixando de lado. Eles já tinham decidido que eu era só um extra na minha própria história. Alguém para ser usado e depois jogado fora. E eu passei anos tentando ganhar muito bem dessas pessoas. Gente que nunca ia valorizar. Que via meu esforço não como carinho, mas como fraqueza. Como se eu estivesse fazendo por obrigação. Eu não corrigi ninguém. Não falei que a casa ainda era minha. Só deixei eles continuarem conversando. Fazendo planos de reforma, escolhendo móveis novos. Deixei eles viverem essa fantasia de que podiam tirar algo de mim, sem nem reconhecer o que eu fiz para conquistar aquilo. Mas agora eu tinha outro plano, um plano que não envolvia mais ser o esquecido, um plano que finalmente ia mostrar para eles que eu não era mais aquele cara que aceitava tudo calado. E enquanto eles riam, brindando por um futuro que nunca ia acontecer, eu só sorri e esperei. Não dormi aquela noite, não por estresse, nem raiva, era uma paz estranha, tipo aquela calma que a gente sente antes da tempestade, quando você já fechou todas as janelas e encheu a despensa. Andei pela minha casa em silêncio, descalço no chão de madeira que eu mesmo reformei no outono passado. Cada pedacinho dessa casa tem uma história, tem meu suor, minha solidão, meu esforço. Lembrei como eu trabalhei em 2 empregos por 1 ano depois da casa ser tomada pelo banco, só para juntar dinheiro suficiente e comprar ela de volta no leilão. Como eu sentei no escritório frio do advogado, assinando os papéis com as mãos ainda tremendo de tanto cansaço. Nenhum deles ajudou. Nem com grana, nem com palavras. Mas assim que o jardim ficou bonito o suficiente pro Instagram, começaram a chamar de nossa casa. Por meses, minha mãe vivia dizendo: quando você assinar a casa pra gente, aí sim vamos nos sentir uma família de novo. Ela me jogava essas frases nas ligações, me culpava na frente dos outros nos jantares. É sua obrigação, você é o mais velho. E quando eu, contra minha vontade, comecei o processo com minha advogada, parecia até que eu tinha entregado a casa num embrulho de presente. Eles já agiam como se fosse oficial, mas não era mais. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da Michelle: a escritura continua no seu nome, nenhuma transferência foi feita. Quando quiser, posso te explicar os detalhes. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo antes de responder só: perfeito, obrigado. Depois, escrevi um recado na tela de bloqueio do celular para lembrar de trocar o código do portão da casa de veraneio. Como eu também tenho meu lado dramático, agendei uma equipe de manutenção para ir lá no fim de semana, não para arrumar o deck, mas para instalar um novo sistema de segurança e uma fechadura digital, dessas que eu posso controlar à distância, uma que eles nem sabiam que existia. Não contei nada para ninguém. Deixei o grupo da família continuar com as conversas, claro, sem eu estar incluído, trocando ideias de móveis, fotos do Pinterest, a lista de desejos da minha mãe para uma casa que nem era dela. Matt queria transformar o quarto dos fundos numa man cave para assistir futebol. Lassie queria fazer um cantinho de leitura. E Amber, ela sugeriu colocar a casa no Airbnb quando ninguém da família estivesse usando. Ninguém da família, como se eu não fosse. Me fez rir alto, mas eu fiquei quieto, observei, esperei. 2 semanas depois, chegou o convite, um e-mail super exagerado, cheio de firulas, com o título: Fim de semana de lançamento do verão em família aparentemente, acontecendo na minha casa. Li como se fosse uma piada. Tinha brunch na beira da piscina, noite de churrasco, jogo de perguntas da família e o grande brinde de agradecimento ao Ryan, como se eles tivessem planejado um evento inteiro em homenagem a mim, sendo que ninguém me chamou para ajudar a organizar nada. O botão de confirmação já estava até preenchido, presença confirmada Ryan. Quase não fui, parte de mim queria só trocar as fechaduras e deixar eles descobrirem sozinhos, lá da varanda. Mas algo dentro de mim, mais profundo, queria ver tudo acontecer, queria estar lá, não por drama, nem vingança, mas por encerramento, porque eu precisava que eles soubessem, não achassem, não chutassem, precisavam entender o que é ser cortado da própria vida,
E o quão pouco eles merecem fazer parte da minha. No dia do tal fim de semana, eu não fui cedo, esperei. Eu sabia que eles iam chegar primeiro, sabia que ainda tinham uma cópia da chave antiga, o Matt fez uma sem me avisar, tempos atrás. Mas quando eles chegaram, o novo sistema de segurança já estava no lugar, portão com teclado novo, câmera tudo. Era quase meio-dia quando meu celular tocou, era o Matt, deixei cair na caixa postal, depois minha mãe ligou, também ignorei. Aí, um alerta no grupo da família, que estava parado há meses. Ryan, o portão não abre, liga pra gente, a gente tá aqui com as compras, toalhas e tudo. Eu tomei meu café com calma, tirei print da mensagem e salvei numa pasta chamada Recibos. Logo depois, Amber mandou, você podia ter avisado que cancelou, isso foi maldoso. Aí veio o áudio da Lassie, o tom dela era aquele bem passivo-agressivo, se isso é algum tipo de castigo, é muito infantil, a gente planejou tudo por semanas, essa casa não é só sua, é da família. Essa foi a gota. Abri o grupo da família pela primeira vez em mais de um ano, e escrevi. Não, não é, é minha propriedade, fui eu que comprei, foi minha assinatura que garantiu a escritura, nenhum de vocês ajudou quando a casa foi perdida, ninguém deu um centavo para eu conseguir ela de volta, só esperaram o momento certo para querer chamar de nossa, isso acaba hoje. Vocês me excluíram sempre, então aqui vai o lembrete, eu não devo espaço para vocês na minha vida, nem mesmo uma casa de férias. Boa viagem de volta. Depois disso, desliguei o celular. Não faço ideia do que eles fizeram depois. Imagino que ficaram lá, de boca aberta, com o celular na mão, olhando ao redor, tentando achar alguém para culpar. Talvez tenham discutido, talvez tenham brigado entre si. Ou talvez, só talvez pela primeira vez ficaram em silêncio e pensaram em como trataram a única pessoa que sempre apareceu por eles, até agora. Mas essa não foi a última parte. Porque as consequências daquele dia elas duraram bem mais do que um fim de semana de verão. Só fui olhar meu celular no dia seguinte, sem pressa. Afinal, o que eles iam fazer? Gritar comigo? Exigir desculpas? Passei anos andando em ovos perto de gente que tratava a gentileza como moeda de troca e usava a culpa como faca. Dessa vez, não ia ser eu correndo atrás para manter a paz. Preparei meu café, abri a janela para entrar uma brisa boa. Sentei na mesa da cozinha com o sol batendo no chão de madeira. Só aí fui abrir o grupo da família. O caos estava instalado. Primeiro, aquele silêncio estranho. Depois, as mensagens começaram a vir. Mãe, eu não entendo. Ryan, você tinha concordado. A casa era para ser da família. Matt, isso foi mesquinho demais. A gente estava contando com a casa pro verão. Você não pode fazer isso do nada. Amber, a gente tinha feito planos de compra. Confirma logo sua presença. Você tem ideia de como isso faz a gente parecer? Lassie, como sempre, não perdeu a chance de fazer cena. Eu te defendi pra todo mundo. Disse que você ia sim, que só tava ocupado. Você me deixou mal. Essa me fez rir de verdade. Alto. Depois disso, veio a virada, a fase em que eles perceberam que apelar pro drama não ia funcionar. Aí começaram a mostrar o que realmente pensavam. Matt, a casa era da família antes de você chegar e comprar. Você não devia usar isso contra a gente. Só porque conseguiu sucesso, não quer dizer que pode nos castigar. Amber, é por isso que ninguém te leva a sério. Você joga dinheiro pra todo lado, mas nunca fez parte da família de verdade. Onde importa? E pra fechar com chave de ouro, veio minha mãe. Com aquele jeito manipulador de sempre. Eu não te criei pra ser vingativo. O que seu pai pensaria? Essa doeu. Não porque era verdade, mas porque ele não aprovaria. Ele se foi há 5 anos. Era o único que me fazia sentir que eu pertencia a essa família. Aquela casa já tinha sido dele. Ele me ensinou a fazer prateleiras na garagem velha, a consertar parede, a arrumar torneira vazando. Eu comprei aquela casa por causa dele, em homenagem a ele. Mas os que ficaram fizeram parecer que foi por egoísmo, como se eu devesse isso a eles só porque carregam o sobrenome dele. Não respondi ninguém. Apaguei o grupo da família, bloqueei o número da Amber, depois o do Matt. Depois o da Lassie. Deixei só o da minha mãe desbloqueado. Não foi por bondade, foi porque eu queria o silêncio dela. 3 dias depois, recebi um e-mail de um escritório de advocacia que eu nem conhecia. Era só um aviso, nada oficial. Aparentemente,
O Matt tentou registrar a casa como uma herança, e estava perguntando se houve algum erro no planejamento da partilha. Eles queriam abrir discussão sobre como a casa foi tratada depois da morte do nosso pai. Reencaminhei o e-mail para Michelle, minha advogada. Ela respondeu bem direto: nada com que se preocupar. Você comprou a casa com escritura limpa. Eles não têm base legal para nada. Me avisa se quiser que eu envie uma notificação formal. Respondi: deixa eles ferverem um pouco. Enquanto isso, tomei uma decisão que, olhando agora, eu devia ter tomado anos atrás. Peguei todos os papéis de contabilidade. Fui atrás de cada pagamento que eu fiz pelos meus pais na última década. Hipoteca, contas médicas, seguro de carro, dinheiro profundo de emergência quando o cartão da Laci estourou, aluguel da casa do Matt e da Amber quando não conseguiram pagar por alguns meses. Deu mais de $67 mil. E nenhuma vez, eu recebi um obrigado de verdade. Nem dos que pegaram o dinheiro. Nem da família que dizia que eu tinha sorte por ter esse dinheiro. Não é que eu estava amargo. Eu só estava cansado. Juntei todos os recibos, coloquei tudo num PDF organizado. E mandei um único e-mail para minha mãe. No assunto, escrevi: então agora estamos falando de direitos? No corpo do e-mail, asterisco asterisco, você disse uma vez que eu devia me acostumar a ser deixado de lado. Acho que me acostumei. Agora vocês vão ter que se acostumar com outra coisa, ficar por conta própria. Aqui está tudo que eu paguei por vocês ao longo dos anos. Não tô cobrando de volta. Quero que você veja que eu nunca precisei ser generoso. Eu escolhi ser. E você confundiu isso com fraqueza. Agora vou cuidar dos meus limites do mesmo jeito que cuidei das suas contas, com controle total. Boa sorte com tudo. Ryan. Cliquei em enviar. Logo depois, liguei para a empresa que administra meus aluguéis e pedi para colocar a casa de veraneio no portfólio deles. Agora, ela ia ser listada como aluguel de luxo por temporada, com uma condição bem clara nas letras miúdas: nenhum aluguel aprovado para pessoas com meu sobrenome. Eles nunca mais iam pisar lá. Mas a história não acabou aí. Porque famílias como a minha não somem em silêncio. Eles não aceitaram bem. No começo, achei que talvez, só talvez, eles fossem entender o recado. Depois que eu cortei contato, bloqueei os números e tirei a única coisa que eles pareciam valorizar mais do que a mim, a casa de veraneio. Eu achei que eles iam ficar quietos com aquele silêncio, que iam refletir, aprender alguma coisa. Mas não, minha família não era do tipo que pensa. Era do tipo que revida. Tudo começou de leve. Algumas semanas depois do meu e-mail, recebi uma ligação da Associação de Moradores da Casa de Veraneio. Alguém tinha feito uma denúncia de barulho. Depois veio outra, sobre obras sem autorização. Nem precisava ser um gênio para saber quem tinha feito isso. Eu nem tinha ido na casa desde que instalei o portão e o sistema de segurança, e ele provava isso. Ninguém entrou lá, nenhuma obra foi feita, nenhum barulho. Era só perseguição, pura e simples. Pedi pro gerente da associação marcar as duas denúncias como infundadas e deixar no meu histórico. Logo em seguida começaram a aparecer avaliações anônimas de 1 estrela. Detalhe, a casa nem tinha sido listada para aluguel ainda, mas já tinha 3 comentários detonando. Lugar sujo e perigoso. Anfitrião grosso e impossível de lidar. Os comentários vinham de contas falsas, e mesmo sem ter prova total, os nomes de usuário eram suspeitos demais. Pedi para minha advogada enviar uma carta formal para cada um, bem escrita, profissional, mas com aquele tom firme que mete medo. Esperei. E 1 semana depois, as avaliações sumiram. Foi aí que veio a tempestade de verdade. Recebi uma ligação da Michelle, minha advogada. Ela estava calma, mas direta. Ela recebeu uma carta formal do advogado da minha mãe. Eles queriam contestar a partilha do meu pai, 5 anos depois da morte dele. A nova história era que meu pai tinha prometido verbalmente que a casa de veraneio seria da família depois que ele morresse. Nada por escrito, nada em testamento. Só uma suposta conversa. Sem testemunha, sem prova, nada. Era um golpe desesperado, sem base nenhuma. Falei para Michelle cuidar disso, nem queria ver os documentos. Mas mesmo assim, me afetou. Não porque eu achava que ia perder, mas porque confirmava o que eu já sentia lá no fundo. Eles nunca me amaram pelo que eu era, só pelo que eu dava, pelo que eu podia fazer por eles.
No minuto que eu parei de ajudar, deixei de ser parte da família. As audiências foram rápidas. O testamento do meu pai era claro. A casa de veraneio já tinha sido vendida e retirada do inventário anos antes dele morrer. Eu a comprei de volta com meu próprio dinheiro. O juiz rejeitou a reclamação sem pestanejar. Ainda deu um puxão de orelha no advogado deles por desperdiçar tempo do tribunal. Michelle me mandou a carta oficial da decisão. Eu emoldurei e pendurei no quarto de hóspedes, bem em cima da prateleira que meu pai me ajudou a construir quando eu tinha 15 anos. Talvez fosse um fechamento, ou algo assim. Um mês depois, minha irmã Lassie me ligou. Quase não atendi. Não era esperança, era mais curiosidade. A voz dela estava baixa, quase tímida. Ryan, eu queria conversar, podemos nos encontrar? Eu respirei e disse, fala agora o que você quer dizer. Ela deu uma pausa. Olha, as coisas saíram do controle, mamãe tá surtando. Ela tá dizendo pra todo mundo que você se voltou contra a família. Que você ficou frio desde que o papai morreu. Ela tá mudando a história. E eu sei que também não fui legal, mas eu me afastei dela. Lassie, você contou pra todo mundo que eu te envergonhei. Depois que vocês organizaram uma festa numa casa que nem era de vocês. Depois que você ficou quieta enquanto a mamãe me humilhava no jantar. E não disse uma palavra. Ela respondeu rápido. Eu não sabia que ela ia falar aquilo. Você sabe como ela é. Ela perde a noção. Não, chega dessa desculpa. Você sabe como ela é. E mesmo assim, você escolheu ficar do lado dela. Riu das piadas dela. Se aproveitou disso. Todos vocês fizeram isso. Eu era a rede de segurança. E no segundo em que eu disse não, virei o vilão. Silêncio. E aí, baixinho? Ela perguntou. Você vai cortar a gente pra sempre? Eu respirei fundo. Eu não tô cortando ninguém. Mas tô cansado de ser aquele em quem todo mundo se apoia, sem nunca oferecer nada de volta. Cansado de ser o consertador, o banco, o anfitrião. Te dei mais chances do que você me deu. E quando eu finalmente me defendi, você me tratou como se eu fosse o problema. Então não, Lassie, eu não vou voltar. Ela não discutiu. Só suspirou. A mamãe vai odiar isso. Deixa ela, eu disse. Desliguei. E essa foi a última vez que falei com qualquer um deles. Já se passaram 8 meses desde aquele jantar de Páscoa. Desde então, transformei a casa de veraneio em aluguel de luxo em tempo integral. Ela vive cheia, o ano inteiro. Tem até lista de espera para feriados. Peguei o dinheiro que ganhei e comprei outra casa, agora nas montanhas. Um lugar bem isolado, calmo, silencioso. Hoje em dia, meu celular quase não toca. Nada de mensagens cheias de indiretas. Nada de ligações tentando me deixar culpado. Nada de grupos de família me pedindo dinheiro para resolver problema dos outros. Agora, o que eu recebo são e-mails de hóspedes dizendo como amaram a casa, como o lugar é tranquilo, como cada detalhe parece pensado com carinho. Eu respondo todos, com gratidão. Porque fui eu que fiz aquilo. Fui eu que coloquei cuidado, tempo, amor naquele lugar. Minha história, meu esforço, meu carinho. E agora, finalmente, eu posso curtir isso por mim. Ainda penso neles às vezes. Na minha mãe, no meu irmão, na Lassie. Me pergunto se algum dia eles param para pensar, como tudo se quebrou desse jeito. Será que sentem algum arrependimento pela forma como me trataram? Acho que não. Mas quer saber? Isso não importa mais. Eu construí uma vida que não gira mais em torno da aprovação deles. E pela primeira vez na minha vida, eu me sinto completo. Então não, essa não é uma história de reconciliação familiar. Não tem final feliz de filme, com abraço e todo mundo fingindo que nada aconteceu. Essa é uma história sobre limites. Sobre se valorizar. Sobre ir embora, não porque você parou de se importar, mas porque começou a se importar mais com você mesmo. E se algum dia eles encontrarem esse texto, e eu até espero que encontrem, quero que saibam. Vocês não me perderam porque eu fui egoísta. Me perderam porque, finalmente, eu aprendi a não ser. E eu nunca mais vou voltar.